Olá, nós estamos iniciando pela TV Câmara de Araçatuba o programa Araçatuba 100 anos. Este programa, idealizado pela Câmara Municipal de Araçatuba, é uma homenagem ao centenário de Araçatuba. E durante todo esse ano de 2008, nós vamos ouvir aqui em nosso estúdio personalidades dos mais diversos segmentos sociais, das mais diversas atividades, que a seu modo ajudaram a construir a história do município. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Dr. Jorge Napoleão Xavier, conhecido Dr. Napo. O senhor, eu creio, na avaliação, é o nosso grande memorialista de Araçatuba, que mantém uma coluna no jornal A Folha da Região, a coluna semanal, e que de fato nos traz aí nomes e muita coisa da história de Araçatuba, né? O senhor nasceu aqui mesmo, Dr. Napo? Já é de Araçatuba mesmo? Nasci em Araçatuba, aqui nas proximidades da Câmara Municipal. Na antiga Casa de Saúde São Sebastião, onde é o edifício Caravelle ali na esquina. E quando eu nasci em Araçatuba já era um pouquinho mais de idade do que eu, né? E fui criado aqui nessa região, ao lado da Câmara, e ao lado dessa que foi sempre a principal artéria de Araçatuba. Com o correr dos anos, é claro que ela foi perdendo essa função. Mas tudo o que acontecia em Araçatuba, na década de 50, no final da década de 40, 50, 60, se centralizava aqui. Aqui à frente da Câmara Municipal, nós tínhamos a Feira Municipal, nós tínhamos a Delegacia de Polícia e tinha a Prefeitura, onde nós estamos hoje gravando esse programa. Tínhamos a Delegacia de Polícia ali no final desse quarteirão. Tinha a Cadeia Pública, descendo um pouquinho a Rua General Glicério. Tinha a rodoviária, na Rua Tupi. E tinha a grande via, a grande artéria, onde se resolviam todos os problemas, inclusive políticos, administrativos, econômicos da cidade, que era Oswaldo Cruz, a partir ali da Praça Rui Barbosa, até desembocar aqui na Praça 9 de Julho. Então nós fomos criados aqui, e eu tive o privilégio de conhecer. Naquele tempo nós não tínhamos ainda edifícios, mas eu já conhecia Araçatuba nesse setor, nesse seu centro nevrálgico, por cima, porque nós frequentávamos como moleque todos os telhados desse quarteirão. Tá. Via de cima a cidade. Via de cima a cidade. Tá certo. Até que um dia inaugurou-se o edifício Araçatuba, na esquina da Oswaldo Cruz com Lauro Bilac. Sim. Logo depois veio o edifício Paiva na Praça Rui Barbosa e assim consecutivamente. Então você pode dizer, o senhor é membro, é integrante da história de Araçatuba? Não tem essa pretensão, mas eu fui um simples partícipe, né? E guardo, graças a Deus, eu tenho uma memória seletiva boa, guardo os momentos bons, os momentos que não foram tão bons, tanto familiares quanto da própria vida de Araçatuba, que, como se percebe, realmente se movimentava aqui, nesse entorno centro, aqui, né? Nesse centro de Araçatuba, nesse entorno. Agora, eu estava lendo esses dias uma revista de 1949, a Cadência. E ela falava Jorge Xavier, o seu pai, era um getulista roxo, PTB. Getulista roxo. A revista Cadência? Cadência. Se não me engano, vai constar ali que ele seria um dos redatores, né? Ele trabalhou, exatamente. Ele veio para Araçatuba em 1935, na qualidade de gerente, ele abriu e instalou aqui a filial da Tilibra. Sim. O amigo dele, João Batista Martins Kobe, era o proprietário, deu-lhe a missão de abrir primeiro a filial de Marília, e depois, instalada de Marília, a de Araçatuba. Mas ele, chegando aqui em Araçatuba, ele se envolveu muito com a cidade e resolveu pedir demissão da empresa. O dono da Tilibra, ele disse, por que você não compra e fica com ela para você? Não vou comprar, porque depois eu abrir uma filial lá e você me arrebenta. Ele falou, não, enquanto você estiver em Araçatuba, me comprometo a não abrir filial da Tilibra. Então nasceu a Livraria e Papelaria Brasil, que agora, questão de 3 ou 4 meses, fechou as suas portas, lamentavelmente. Mais de 70 anos, né, doutor? E eu tive a oportunidade de comentar esse assunto lá no arquivo da Folha da Região e deu uma repercussão danada, rapaz. Muita gente se voltou àquele tempo e cada um tem uma história para contar relacionada com a Livraria Brasil, que passou a ser, em determinada época, o centro intelectual da cidade. Todos os grandes artistas da cidade, os políticos, eles centralizavam as suas atividades, nas horas de folga, na Livraria Brasil, que tinha o privilégio de manter uma biblioteca que atendesse a todos os gostos.
Esses dias eu contei no arquivo também, não sei se você teve a oportunidade de ver, a venda de livros espíritas na Livraria Brasil. Exatamente. E o Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, ele esteve na livraria, ameaçou meu pai de excomunhão. Descomunhão, se continuasse Isso era um vendendo. absurdo vendendo livro Sei. espírita naquele tempo, havia um tabu contra o espiritismo. Aí ele disse que não, mas os livros católicos ninguém comprava, e alguém lhe deu a ideia de vender o livro espírita, ele vendia. Aí o Monsenhor queria saber se ele era parente do Chico Xavier, ele falou, não é parente meu não. Mesmo porque nós temos um parentesco um pouco longínquo com o Dom Helder Câmara, né? Ah, Que sim. é absolutamente católico. Exato. Então são as histórias de Araçatuba. E ali foi incentivado Almir Rodrigues Bento, que é o grande poeta de Araçatuba. De Araçatuba. Fala-se muito no Aldo Campos, que também foi um grande poeta. Mas o Aldo Campos veio de Bebedouro. Bebedouro. Mas o grande artista de Araçatuba mesmo foi o Almir Rodrigues Bento. E daqui saiu, caiu nas graças dos intelectuais de São Paulo, do Sérgio Millier, que era o grande líder dos intelectuais de São Paulo, mas infelizmente foi ceifado precocemente por uma tuberculose. E a municipalidade lhe deu o privilégio de ter uma rua na cidade. Além do que também, a Câmara Municipal, que naquela época se localizava, se não me engano, na Praça Rui Barbosa, fez um decreto-lei estabelecendo que a prefeitura se encarregaria dos seus funerais, né, e da manutenção do seu túmulo na necrópole municipal. Almir Rodrigues Bento. Então nós tivemos o Aldo Campos, tivemos o Almir Rodrigues Bento e outras pessoas que a revista Cadência se encarregava, como redação do professor Luiz Ortiz, de divulgar. Oswaldo Pena. Era o grande centro das pessoas que tinham tendências literárias, que se manifestavam ali na Cadência, que foi uma revista de grande penetração naquela época. Doutor, esse seu interesse em escrever sobre a memória, e o senhor, quando nos seus artigos cita muitos nomes, realmente, a impressão que dá é que o senhor anotou tudo, né, ao longo desses anos, os nomes, eu tenho anotado. Como é que realmente começou esse arquivo, esse seu interesse? Esse seu arquivo, eu sempre gostei de escrever. E esse arquivo nasceu com um passatempo. Vamos chamar um hobby. Mas foi tomando uma dimensão que virou um compromisso, a ponto de que as pessoas cobram. Esses dias na porta da cooperativa, uma senhora pôs o dedo no meu nariz e falou, estou com muita raiva do senhor. Eu nem conheço a senhora, como é que é isso? Não, que o senhor nunca falou do meu pai no arquivo, e ele morou aqui 80 anos. Como é que é o nome do seu pai? Fulano. Estou preparando uma matéria especial. Ela começou a rir. Então, mas é um registro do que eu lembro, e através daqueles nomes, daquelas pessoas, é óbvio que eu vou tirando outras, e vem muito telefonema, vem e-mail, vem carta. Eu tenho recebido lá, eu tive de fazer uma adequação do meu escritório para tratar apenas do arquivo. Então é o volume de material que chega, que vai se acumulando, e eu, à medida da possibilidade, mesmo porque eu não sou profissional do jornalismo, eu tenho de, nos momentos de lazer do que eu gosto, aproveitar o material, fazer uma síntese, sem preocupação cronológica e sem preocupação também de ser historiador. Eu não sou historiador, não tenho essa vontade de ser historiador, porque demandaria até um curso universitário. Mas eu sou realmente um memorialista, e que também não se atém a essa necessidade de perfeição. Uma outra senhora me telefonou, chorando. Que bonito, não sei o quê, gostei demais, só que o senhor errou. O senhor contou aquela história de 1951, só que não foi às 9 horas, foi às 10 horas. Poxa vida, questão de 1 hora só de... Então, a perfeição que eles exigem, que talvez o historiador tivesse, 50 mas anos eu depois, não. Né? Me preocupa, assim, o registro das pessoas que realmente, cada um no seu segmento, cada um na sua atividade, a pessoa poderosa ou a pessoa mais humilde, mais simples, que de uma forma ou de outra viveram nessas ruas de Araçatuba. Todos nós temos uma história para contar. Agora, o senhor atuou muito na imprensa, a gente sabe disso. A comarca também, o senhor foi colunista lá, foi tido, algumas pessoas falam, né, que realmente era
eu diria assim, uma potência no sentido de se aglutinar os intelectuais, os escritores. Ela representou muito para Araçatuba. A comarca, ao longo dos anos, ela sempre foi um celeiro e foi um armazém também de vocações, né? Jornalistas, literatas, etc. Ela nasceu com o jornal Comarca nasceu com um propósito político. Manuel Ferreira Damião, quando criou o jornal em torno de 1924, é para aderir às teses do Partido Republicano. Havia um outro partido político de domínio no Estado que também mantinha seus jornais pelo interior afora, inclusive Araçatuba. Então ele criou com essa finalidade. Mas com o tempo a comarca, foi até uma pena que tivesse acabado esse jornal, ela foi abrindo espaço para todas as tendências do pensamento, que se tornou realmente, durante muitos anos, o centro de atração de todos esses jovens que tinham alguma vocação para o jornalismo, para a cultura, para as artes, e ela sempre deu abrigo. Tanto é que, se não me engano, eu não estou lembrando exatamente do nome de uma página dominical que ela soltava. Isso era Ponto de Encontro, que revelou muitos dos nossos poetas, né? Poetaços, poetinhas, que nós tivemos em Araçatuba. Depois teve a figura exemplar do Birajara Lemos, Lourinho Perenha, que era um homem culto, um homem vinculado às suas coisas, né? Seu tempo, tinha muita história para contar. Depois veio o pai do Flávio Nasser, desse publicitário vitorioso, seu Fuad Nasser, que era um grande jornalista também. O próprio Luiz Falanga, que era locutor da Rádio Cultura, e que naquele tempo se misturava quem era de jornal era de rádio, invariavelmente. Então todos eles iam de uma forma ou outra participando da vida cotidiana do jornal A Comarca, que se tornou realmente o grande carro-chefe da imprensa até enquanto durou. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas existem muitos setores diferenciados na cidade. O senhor, como um memorialista, quais os nomes que não pode faltar na história de Araçatuba? Na história de Araçatuba, vamos falar um pouco, por exemplo, da política, da cultura. Sem que eu tenha a intenção de preencher realmente para fazer justiça, a minha memória pode falhar, pelo menos no ponto de vista meu. Manuel Ferreira Damião não pode falhar na história de Araçatuba. Fabriciano Juncal não pode faltar na história de Araçatuba. Aureliano Valadão Furquim não pode faltar na história de Araçatuba. José Coelho Júnior, ex-prefeito, né? Célio Rodrigues Araújo Sintra, ex-prefeito. Joaquim Geraldo Correia, ex-prefeito. João Batista Botelho, nosso grande cuiabano, folclórico cuiabano. O Floriano Camargo de Arruda Brasil e seu pai, João Arruda Brasil, não podem faltar. Clóvis de Arruda Campos. Flávio Leite Ribeiro, que no meu ponto de vista foi o melhor vereador da história de Araçatuba. Diz que era um grande orador. Não, ele não era grande orador, ele tinha inclusive problema de dicção. É? Mas era um homem de um conhecimento jurídico excepcional. Então toda a legislação de Araçatuba na época tinha de ter o crivo do Dr. Flávio Leite Ribeiro, nesse critério de autenticidade, de legalidade, de legitimidade. Então, e vamos andando. Outras pessoas, é claro, têm que se vincular. O próprio Silvio Venturoli, que ainda para nosso gáudio está vivo, se encontra ainda lúcido. E daí por diante, com essas figuras mais recentes, Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim. Você veja como as pessoas talvez não tenham muita vinculação com essa questão da tradição. Esse dia me disseram que venderam o prédio, venderam o apartamento, o escritório, o consultório do Dr. Cotrim ali no edifício São Lucas. Sim. E os novos proprietários, certamente autorizados por quem de direito, resolveram jogar fora tudo que tinha ali dentro. Todo o acervo da história e a vida do Dr. Cotrim. E foi dar no meu escritório o diploma dele de médico da Universidade de São Paulo, e com todas aquelas especializações na Europa, estão comigo. E é claro que eu vou doar ao Museu de Araçatuba, que eu achei realmente uma questão, a história, a tradição, a admiração que todos nós temos por esse homem, que foi um dos maiores cirurgiões que a cidade teve,
E esse acervo dele pessoal está assim, mais ou menos sem dono, né? Que volte para onde então deve ser o seu destino, que é o acervo público, para que a cidade, pelo menos para os interessados, saiba quem foi Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim. Na área das artes, na área da literatura, o senhor já falou de dois poetas, pelo menos, né? O Almir E o Aldo Campos. E o Aldo Campos. É. Qual que era que era advogado? Aldo Campos. Aldo Campos. Aldo Campos era o advogado das prostitutas. Isso. Que ele tinha uma vida boêmia e fazia questão de defender os pobres, os humildes. Ele tinha os seus clientes mais abastados, que gostavam dele, mas ele nunca se furtou essa exigência da sua própria personalidade, da sua própria formação urbanística, de ser o advogado daqueles que não tinham quem pudesse fazer esse papel. Então ele fazia muito júri, né? E o seu júri era um motivo de atração para todas aquelas pessoas interessadas. O Tribunal do Júri já foi realmente um ponto de atração das pessoas. E o Aldo Campos talvez tivesse sido a sua primeira ou segunda estrela de maior grandeza, dividindo essa façanha com o Dr. Adelino Moreira Marques, que é outra pessoa também que não pode jamais ser esquecido da história de Araçatuba. Grande cronista, poeta, advogado brilhante, campeão dos tribunais do júri, professor eminente de português no Instituto Estélio Loureiro, Loureiro de Birigui, e mesmo no IE. Então são essas figuras que, no momento... Por que se dizia que ele era o poeta das prostitutas? Ele bebia aí na 15, que se dizia que concentrava a prostituição, é isso mesmo? Prostituição. Não é do meu tempo, mas alguém me disse que Araçatuba chegou a ter 12 cabarés. Nessa região, à direita aqui do prédio da Câmara Municipal. E a vida noturna era realmente... Porque os representantes comerciais, naquele tempo, era diferente. Eles tinham um alto poder aquisitivo. Sim. Tá? E os laboratórios internacionais, principalmente, lhes davam condições financeiras. Então, eles movimentavam essa vida noturna da cidade. E é claro que nós tivemos aqui grandes restaurantes noturnos, a Cantina do Odilon, Sputnik, e isso e tudo se associa com música. Tá? E os balés, não chegava a ser a qualidade daqueles balés de Paris, mas vinham os balés constituídos de moças formosas, jovens, que vinham de São Paulo, né? E atraía a atenção de toda a região. Né? Então, aqui a vida noturna de Araçatuba era realmente chamar a atenção. Né? Rua 13 de Maio, um pedaço daqui da Ban, um pedaço da Humaitá e a Padre Lebré, hoje, que se chamava antigamente Coronel ou Major Vitorino, se não me engano. Isso aí, para proliferar isso mais ainda, justiça seja feita, a Faculdade de Odontologia, a partir de 1957, os seus estudantes, a grande maioria, que não eram radicados em Araçatuba, tinham repúblicas, e ele instalava essas repúblicas ao derredor da zona do Baixo Meretrício. Por falar nisso, em Baixo Meretrício, o jornalista Jeremias Alves Pereira, que fundou a Tribuna da Noroeste, um dia na reunião na prefeitura, presidida pelo prefeito Silvio Venturoli, o Silvio estava fazendo as tratativas com as entidades sociais de direitos humanos para transferir a zona do Meretrício lá para onde é hoje, onde foi, no Jardim do Trevo. Sim. Então ele dizia repetidamente, zona do Baixo Meretrício, zona do Baixo Meretrício. O Jeremias pediu uma parte e falou, Silvio, professor, se essa que o senhor está dizendo, a zona do Baixo Meretrício, onde é que está a do Alto Meretrício? Do Alto Meretrício. Então, ele fazendo essas tratativas para a mudança, é que se percebeu que o mercado imobiliário ali daquela região ganhou um novo alento, porque os estudantes se juntavam ali, se reuniam justamente porque os aluguéis eram mais baixos. Estavam mais baixos. Em face, obviamente, do preconceito e daquele trecho que era dominado pelas charretes. Uma senhora da cidade, da sociedade, uma jovem que se julgava prestimosa, não podia andar de charrete, que dá a impressão. Tanto é que se falava naquela época, um dos apelidos da charrete era balaio de puta.
Se andasse de charrete já era mal visto. Era mal vista. Mas eram as grandes consumidoras do comércio. As lojas de sapato, as lojas de confecções tinham grande freguesa nessas jovens, né? Cada uma cumprindo o seu destino, o seu desiderato na vida. Exato. Fácil apontar o dedo e criticá-las, né? Mas sabe sim. lá o motivo que as levaram a essa vida, né? E grande número delas saíram dessa atividade, constituíram família, né? Radicaram-se em Araçatuba, na região, e levaram uma vida de atendimento às suas necessidades. É uma e história ninguém tem o interessante. direito de tentar desmoralizar. Exatamente. Agora, uma outra fase que a gente pode falar de Araçatuba, e não temos muito registro sobre isso, durante o período da ditadura militar, que se instalou em 64, posteriormente nós tivemos aí um local chamado Intec, que parece-me que tinha um bar ali, que era uma espécie de resistência, né? Reunia aí algum pessoal que... O que o senhor pode nos contar dessa época? Nós tivemos muita gente presa aqui. Realmente, nós tivemos inúmeros jovens de Araçatuba que foram reprimidos, foram perseguidos pela ditadura militar, mas não em função exatamente de atividades exercidas aqui em Araçatuba. A grande maioria foi que estava estudando em São Paulo. Nos grandes centros. Aqueles cartazes de procura-se de jovens que, por um motivo ou outro, vincularam essas organizações clandestinas, armadas, e que resolveram sair da luta política democrática para a luta armada, naqueles retratos, naqueles cartazes, estão muitos retratos, muitas fotografias de jovens de Araçatuba. Uma boa parte deles realmente teve de se ausentar do país, teve de se exilar. Outros tiveram problemas graves de tortura. Familiares deles também passaram por momentos horrorosos. Então, Araçatuba, naquela época, chegou a ganhar, em função da disputa política, o epíteto pejorativo, sem dúvida, de CCC. Comunismo, contrabando e corrupção. Porque justamente naquela época, houve uma vez aqui que caiu um avião, um Constellation, numa fazenda da proximidade, e as autoridades militares acharam que possivelmente podia ser armas. Então, Araçatuba foi sitiada militarmente. O pessoal da aeronáutica esteve aqui e tomou conta da cidade, né? Então, associou porque dizia que tinha muitos comunistas, tinha muita corrupção e tinha muito comunismo. Não é verdade, mas foi uma época que chamou até a atenção da grande imprensa. A cobertura jornalística naquele tempo em Araçatuba foi muito grande. Mas não deixou de ser um episódio que a história não pode deixar de registrar. De contar. Não é verdade? Tá certo. Hoje nós temos grandes pessoas, grandes cidadãos, hoje servindo aos interesses cívicos da nação, e que infelizmente, ou felizmente, sei lá, tiveram a participação nesses movimentos, quer dizer, passaram como vítimas ou como algozes, conforme a ótica ideológica que a pessoa examinar essa questão, desses dias tumultuados da história brasileira. Tá certo. Nós tivemos várias pessoas realmente envolvidas em função da participação política dos diretórios da Faculdade de Odontologia, né? E desses rapazes que foram estudar em São Paulo, mesmo porque nós não tínhamos aqui ambiente universitário nenhum. Não tínhamos nenhuma. Em 64 nós não tínhamos nenhuma escola superior. Tá certo. Doutor, que história que o senhor lembra? Eu sei que é difícil a gente ir perguntando assim, de Araçatuba, que marcou muito. Um fato da sua juventude. É que os fatos, eu não é do meu tempo, mas de ouvir falar. A morte de José Teodoro de Lima. José Teodoro de Lima. Eu, por ironia do destino, resido na rua José Teodoro de Lima e me interessei em examinar e pesquisar a vida desse cidadão. E foi um proprietário rural que se diplomou em Direito. Sim. Foi um dos grandes oradores do júri, na forma antiga do júri, que depois foi prefeito de Araçatuba. E que, em face da sua participação política, um dia foi assassinado aqui por um mecânico, teu desafeto político, na Praça Rui Barbosa. Sim. Foi um dos episódios que ainda talvez não esteja bem esclarecido, porque nós não temos registro de quase nada, e as pessoas que poderiam testemunhar, se existirem, estão
por aí. Será que não foi? O senhor tem ideia de que ano que foi isso? Em torno de 1924, 25 ou 23. Eu creio que foi nesse episódio, na morte de Zé Teodoro de Lima, que foi ferido... Não, desculpa, estou enganado. É que houve um episódio também por essa época, onde foi assassinado Emílio Magalhães, o segundo prefeito de Araçatuba. Emílio Magalhães. E foi um mecânico que matou. Inclusive, isso eu consegui... Nós talvez estejamos falando do mesmo fato, ainda que os personagens sejam diferentes. Exatamente. Mas eu ouvi esse relato da questão do... Desculpe, você tem toda razão. Emílio Magalhães, que foi assassinado pelo mecânico Armando Pedraça. Na praça... ao lado do coreto isso, da Praça Rui Barbosa. Exatamente. Você me desculpe aí a confusão. Mas é por aí. Mas exatamente, até agradeço a sua interferência, eu fiz confusão agora. José Teodoro de Lima foi o que convocou os jovens em 32, sim, no pátio da Estrada de Ferro no Horácio do Brasil, para aderirem ao movimento constitucionalista em 1932. Através dos seus chamamentos, dos seus discursos congóricos, ele aumentou o número de voluntários que se inscreveram para seguir para a frente de batalha. A cidade participou ativamente. A cidade participou ativamente, as senhoras se juntaram, fizeram campanha de coleta de roupa, de coleta de tecido, coleta até de metal para fazer armas, etc., bombas. Então houve realmente essa participação. Depois nós tivemos aqui em Araçatuba também o movimento do Aeroclube, incentivado pelo senador Assis Chateaubriand, dos Diários Associados. Ele esteve em Araçatuba, Ele esteve em Araçatuba 2 vezes. Uma para trazer um avião que ele havia prometido, que trouxe do Aeroclube. E numa outra vez, eu tenho até uma fotografia, que ele esteve aqui na companhia do Antônio de Moura Andrade, que era um cidadão aqui, que acabou fundador de Andradina, né? Isso. E ele estava com a companhia do ramo, como é que diria, do ramo de abertura de fazendas e propriedades. E ele motivou o doutor Chateaubriand a acompanhá-lo para mostrar, e mostrou Araçatuba, e o Chateaubriand escreveu um belo artigo sobre a cidade de Araçatuba. Né? Isso nos idos de 1920 e pouco, final de 1930, por aí. E teve grande repercussão esse artigo do jornalista Assis Chateaubriand. E fomos tendo, a partir de depois, Araçatuba também caiu na imprensa nacional, quando o Tenório Cavalcante esteve na cidade. Houve em 51 aquele assassinato, homicídio do Arsênio Lemos, no Rio de Janeiro, no chamado crime do Sacopã. Isso. O Tenório era o da Capa Preta, né? Capa Preta. E foi acusado o tenente Alberto Jorge Bandeira, da Aeronáutica, de ter sido o autor por razões passionais. Foi preso e, de repente, o Chateaubriand, o Tenório Cavalcante, resolveu mudar a história, descobrir o verdadeiro homicida, o verdadeiro autor. E levantou uma história na Central do Brasil, no Ministério das Obras Públicas. Ele era inimigo figadal do Napoleão de Castro, que era o ministro de aviação do Getúlio Vargas, e acabou aqui em Araçatuba. Acabou aqui ao pé da Câmara, no prédio da cadeia, quando ele apontou Juventino Silva como verdadeiro autor. E Juventino tinha realmente trabalhado na Central do Brasil, no Rio, depois tinha mudado aqui para a região e acabou com um bar aqui no Santana. E o Cavalcante, o Tenório Cavalcante, trouxe uma comitiva dos maiores jornalistas do país na época. Sim. E foram prenderam, porque ele havia contra ele um mandado de prisão ainda pelo fato acontecido no estado de Pernambuco. Então, Araçatuba tem algumas coisas, a revista Cruzeiro, que vendia 800 mil exemplares por semana. Sim. Fez várias reportagens, 10, 20 páginas, falando sobre o caso de Sacopã e envolvendo o nome de Araçatuba. Interessante. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, mas tem tanta coisa para falar ainda, hein, doutor? Dizem que até Noel Rosa viveu por aqui. Será que isso é verdade? Essa é uma briga danada. João Francisco de Arruda Soares, esse grande empresário que Araçatuba teve, infelizmente também precocemente falecido. Ele defende de que o pai do Noel Rosa, em razão da bronquite que ele tinha, da asma, foi aconselhado para trazê-lo para uma região de clima tipo Araçatuba. E ele saiu do Rio de Janeiro com uma rede ferroviária, né? A malha ferroviária era toda de uma só,
todas do Ministério da Aviação. Acabou aqui em Araçatuba, ele era, a atividade dele de agrimensor. E teria morado aí na rua 15 de novembro, aí nas casas da Estrada de Ferro. Parece-me, quanto a essa assertiva, não há dúvida. O pai do Joel Rosa realmente veio para Araçatuba. A grande questão a ser discutida ainda pelos historiadores é se ele também veio. Se ele também... O João dizia que veio. O doutor Geraldo da Costa Silva, que é um curioso também, um estudioso desses assuntos, diz que não. Não há nada em concreto que diga... Na bibliografia dele não aparece. Que Noel Rosa teria realmente morado em Araçatuba. Pelo sim ou pelo não, nós que somos araçatubanos, Isso. invadidos por essa doença araçatubismo, que falava a dona Odete Costa, eu prefiro acreditar que ele veio. Que ele veio. Pelo menos é um ponto de referência a mais para a nossa Araçatuba, nesse centenário, que é, inclusive, também contestado. O doutor Valadão e o Fabriciano Jogal contestavam a história de Araçatuba em 1908. Eles entendiam que se Penápolis foi fundado em 1908, depois, aliás, em 1912, por aí, Birigui, que eram as cidades anteriores a Araçatuba, como é que era Araçatuba de 1908? Tem gente que fala em 10, eu ouvi o senhor Armando Geraldo, Armando Geraldo fala em 10. Ele não concorda com 8. Não concorda? Não concorda. Diz que foi um acerto que fizeram aí. Motivo de debate, motivo de discussão, mas desde que o ponto central seja a nossa Araçatuba. Tá certo. Não é isso? Olha, muito obrigado a sua presença e eu acho que, logicamente, nós ainda vamos ter outros programas e vamos convidá-lo aqui, porque tem muita coisa para falar. Agradeço a participação e a sua atenção. Muito obrigado. E que Araçatuba seja neste ano de 2008, na comemoração do seu centenário, premiada, festejada, como bem merece, que ela é uma cidade acolhedora, uma cidade que tem tudo para que seus habitantes se sintam realmente vivendo numa grande metrópole. Muito obrigado, então. Nós agradecemos muito a participação do Dr. Jorge Napoleão Xavier, advogado e memorialista, jornalista aqui de Araçatuba. Com isso, nós estamos terminando mais uma edição do programa Araçatuba 100 anos. Obrigado pela sua audiência e até lá.